Olá, daremos início ao meu trabalho, apresentação. Eu sou aluna do curso de Física e Licenciatura, do programa Ensinar, da UEMA, do Polo de Loreto. Então, me chamo Cleidiana e vamos falar sobre refração da luz, que é o tema, orientado pelo professor Dr. Marcelo. Bom, iniciaremos falando um pouquinho sobre refração, que é um fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética quando essa atravessa meios ópticos. Observe essa imagem, que tem uma linha, que essa luz incide e desvia, nessa parte de baixo. Então, outro ponto a se destacar, que a luz, ela é uma onda. Vamos relatar alguns detalhes históricos, sobre os fenômenos luminosos. Então, especifiquei esses 4 filósofos para a gente entender um pouquinho. Bom, por volta do século XVII, ficou marcado como um período de intenso desenvolvimento da óptica. E nesse período foram inventadas as primeiras lunetas, microscópios, instrumentos esses que foram importantes para o trabalho dos filósofos também, como Galileu, Robert Hooke e etc. E com isso também estimulou outros filósofos a pesquisarem os fenômenos da natureza, o comportamento da luz, funcionamento do olho e vários outros fenômenos envolvendo cores, arco-íris, dispersão da luz, enfim. E René Descartes, que é o primeiro aí, ele produziu os trabalhos deles por volta desse século, 17. Então, até o período que as obras de Descartes foram publicadas, não existia uma estimativa precisa da velocidade da luz e também em relação às cores. Ele acreditava que elas seriam modificações da luz branca. Então, quando Huygens e Newton começaram a trabalhar com óptica, viram que a compreensão dos fenômenos luminosos era um pouco mais abrangente. E por conta das ideias, das pesquisas, dos estudos de René Descartes, eles conseguiram explicar muita coisa sobre os fenômenos luminosos. Um dos conceitos explicado pelo filósofo e ficou bastante conhecido do Christian Huygens foi o princípio de Huygens, onde ele explica que quando a vibração da luz origina de um ponto do corpo luminoso, se propaga pela matéria, onde as partículas geram ondas secundárias. Já Newton ficou famoso com seus experimentos com prismas, que defendeu a ideia de que a luz branca seria uma mistura heterogênea de raios coloridos e que o prisma apenas os separava. E o Snell, que é o Leopold Snell, ele descobriu a lei da refração, que é o meu tema de trabalho aqui, E que se refere aos nomes dos 2 cientistas, a lei de Snell-Descartes, então Snell e René Descartes. E os experimentos que nós vamos relatar e mostrar, fazer o manuseio lá no pé de Colorado, o experimento de desvio da luz. Como vocês estão observando essas 2 imagens, o laser, essa primeira, o laser, ele está incidindo uma luz, com ele oblíquo, então a luz passa de um meio para o outro e sofre um desvio.
Na segunda imagem, o laser ele está incidindo uma luz perpendicular, né? Então não sofre um desvio, mas há alteração na sua velocidade, né? Para isso, vamos logo ao experimento entender um pouquinho mais. Observe que no simulador PET colorado, no simulador PET colorado, há toda a ferramenta que você pode utilizar, o laser, né? Você pode fazer movimento com ele, tem uma caixinha de ferramenta que aqui está o transferidor e o medidor de intensidade. E você pode ligar o laser, como eu liguei, você pode utilizar ele em forma de onda, né? Ou forma de raio. E para isso, nessa outra caixinha, no meio 1 e o 2, você pode utilizar que tipo de material, né? Então, os meios que eu vou usar é o ar e a água. Por quê? Porque estão no nosso cotidiano, próximo muito da gente. Então, observa que a luz, quando eu desligo aqui o laser, observa que a luz incide no meio e passa. Então, isso ocorre a mudança da velocidade, né? Quando eu deixo o meu laser oblíquo, ele há uma alteração, um desvio. Se eu pegar meu transferidor e fazer a medição, observe, se eu botar no ângulo 30, ele sempre vai haver um desvio. E se eu pego o meu laser e coloco aqui perpendicular, ele não vai sofrer desvio, né? Mas haverá alteração na sua velocidade. Vamos lá voltar um pouquinho ao nosso slide, depois retornaremos aqui novamente. Um momentinho enquanto carrega. Então, gente, vamos entender um pouquinho o que é o índice de refração. O índice de refração N é uma grandeza adimensional, isto é, uma grandeza que não tem unidade de medida calculada pela razão entre velocidade da luz no vácuo e a velocidade naquele meio, né? Vocês observaram que os meios são o que a gente pode colocar: a água, ar, vidro, né? E a velocidade, ela tem o valor dela específico, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? Então, o N quer dizer o índice de refração. E observe aqui do lado que o índice também de refração relativo, ele mede a relação entre as velocidades de propagação da luz nos dois meios, e por isso pode assumir valores maiores ou menores que 1. Então, N AB, que é igual a N A dividido por NB. A refração da luz ela é regida por duas leis. A primeira, o raio incidente, o raio refratado, e a normal, a superfície de separação dos dois meios pertence ao mesmo plano. Observe aí aquele mesmo exemplo, né, que o raio que incide, né, ele é refratado. E a segunda lei, lei de Snell e Descartes, né? Que é isso? Os ângulos de incidência e de refração satisfazem a condição
N1 vezes o seno do ângulo 1 é igual ao N2 vezes o seno do ângulo 2, ou ângulo R, né? Ela é usada para calcular o desvio angular sofrido pelo raio de luz refratado. Então, de acordo com essa lei, a razão entre senos dos ângulos de incidência e refração é igual à razão entre as velocidades da luz dos meios incidentes. Vamos entender um pouquinho no mapa conceitual. Olha aqui. Se eu vou incidir um raio, olha aqui, ele vai passar no meio e vai ter raio de luz refratado. Então, esse meio 1, que é o N1, vezes o ângulo 1, que é o ângulo de incidência, é igual ao meio 2, que é o N2, vezes o ângulo R. Essa é a famosa lei de Snell, né? Sempre coloca o ângulo R ou ângulo 2, tá bom? Daí, vocês estão observando também essa outra figura, como a pessoa vê uma imagem em outro meio, né? Então, vê de uma forma e na realidade é outra. E aqui sofre uma dispersão de luz no prisma, que nós vamos entender o que é, como é que funciona essa dispersão da luz no PET colorado. Então, vamos aqui para o prisma. Observe aqui as ferramentas todas do nosso simulador. Que aqui você tem um laser, você pode fazer a rotação dele aqui na pontinha. Você tem todas as imagens, tem aqui, olha, prisma, quadrado, círculo. Então, esses objetos todos, vocês podem escolher que se você quer de vidro, você quer de água, tá? E aqui você modifica as reflexões, os lasers, tem fazendo a demonstração qual que você quer escolher, tem as cores e o meio tem a água, tem o vidro. Então, vamos utilizar o ar, né? E quero escolher a luz monocromática, luz branca. Vamos escolher aqui o prisma e ligar o nosso laser. Observe que houve o quê? Um desvio da luz dentro do prisma, né? E aí dá para ver nitidamente as cores. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui. Observe que houve uma dispersão da luz. O prisma, como ele tem duas faces, né? Olha aqui. Então, a luz branca, ela contém todas as cores, né? Porque aqui isso ocorre, né? O índice de refração, ele é diferente e o N do violeta, ele é maior do que o N do vermelho. Observe que o vermelho está numa extremidade e o violeta em outro. O violeta, ele tem um índice de refração maior do que os das outras cores. Deixa eu colocar esse bichinho aqui para vocês ver aqui como ele... Olha aqui, para vocês verem as cores. Olha, refletindo. Se eu pego esse outro objeto, observe que ele vai retinho, né? Não sofre desvio. Se eu pegar meu laser e inclinando aos poucos, ó, ele vai sofrer um pequeno desvio. Observe aqui.
entendeu? Dá pra ver muito leve que ele desviou. Então, voltando ao nosso slide. Vou passar aqui de novo as páginas. Bom, finalizando o nosso trabalho, né, que foi abordado conteúdos de óptica, relatando desde o aspecto histórico até o manuseio do simulador, com o intuito de demonstrar a teoria com experimento, né, que fica mais chamativo, e com isso o estudo da física segue prazeroso e possibilita fomentar a curiosidade sobre os fenômenos da natureza. E aqui são as referências de toda a pesquisa e muito obrigada.